Olá, queridos alunos e alunas. Nesse vídeo nós vamos tratar da mensuração subsequente do custo, ainda tratando de custo, dos ativos imobilizados, tá certo? Então, o que vamos ver aqui nesse vídeo? Então, após o reconhecimento como ativo, um item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo menos depreciação ou qualquer perda por redução ao valor recuperável. O que é isso? CPC 01, teste de impairment, tá certo? Para que serve o teste de impairment? Para garantir que os ativos não estejam sobreavaliados, né? Ou com valor superior ao seu valor recuperável. O que é o valor recuperável? É o maior valor entre o valor em uso e o valor justo da despesa de venda. Porque são essas duas as maneiras que eu posso obter benefício com o meu ativo. Ou eu utilizo ele para que ele me gere outras coisas, ou eu vendo ele, e qualquer uma das duas maneiras, elas têm que ser maior que o custo que está lá, porque senão eu tenho que fazer essa baixa por impairment, tá certo? Então, custo menos depreciação acumulada e perda por redução ao valor recuperável também acumulados. Tá? Algumas definições aqui. Ó. Então, valor contábil, como é que eu vou calcular a depreciação aqui, por exemplo? Acho que é mais fácil explicar de trás para frente. Então, o que é a depreciação? A depreciação são vários pedacinhos do que eu chamo aqui de valor depreciável. E o que é esse valor depreciável? É o valor contábil, né, aquele valor que eu adquiri, todos os gastos que a administração fez para deixar o ativo em condição de uso, mais custos de empréstimos e mais a provisão de desmantelamento. Né? Então eu pego esse valor contábil e falo, vou utilizar por alguns anos. Né? Eu estimo lá a vida útil, nós vamos tratar de vida útil depois. Eu estimo a vida útil. Lá no final da vida útil, eu vou conseguir vender esse ativo por algum valor? Vou. Esse valor chama valor residual. Né? Então, do valor contábil, eu deduzo o valor residual e encontro o valor depreciável. Esse valor depreciável, então, eu fatio ele em vários pedacinhos. Cada pedacinho desse é a depreciação. Né? Então, vamos só ler as definições aqui. Valor contábil é o valor pelo qual o ativo é reconhecido após a dedução da depreciação e da perda por impairment. Tá? E o que é o valor residual? É o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo tivesse a idade e a condição esperada para o fim da sua vida útil. Tá? Valor depreciável é o custo do ativo, né? O valor contábil aqui, menos o seu valor residual. Tá? O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil. E o que é essa apropriação sistemática ao longo da vida útil? É a depreciação. Alocação sistemática do valor depreciado durante a vida útil. Tá? A despesa de depreciação será zero enquanto o valor residual subsequente for igual ao valor superior ao seu valor contábil. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um ativo que eu coloco ele em operação hoje, né, 500 mil, e aí eu vou vender ele daqui 5 anos e pode ser que eu venda ele por 600. Então veja, o valor residual dele é maior que o valor contábil, porque eu estou esperando que ele, pode ser que ele se valorize, porque eu estou numa região que vai se valorizar, alguma coisa nesse sentido, então eu não tenho despesa de depreciação. Tá? Então pode ser que seja zero a despesa de depreciação. Ou não, meu ativo está exatamente no valor, né? Enfim, qualquer que seja, se o valor residual for igual ou superior ao valor contábil, eu não tenho depreciação, porque a depreciação é igual a zero. Né? Não é que eu não tenha depreciação, a depreciação é igual a zero, tá certo? Então aqui, só para um exemplinho, então, aquisição de imobilizado 1.500.000, a vida útil 10 anos e o valor residual de 200 mil. Então, pego 1.500.000, deduzo o valor residual, chego no valor depreciável, divido pela vida útil e encontro a depreciação anual, tá certo? Então, é o jeito que eu meço aí a depreciação. Valor contábil menos valor residual, eu tenho valor depreciável, divido pela vida útil, tenho depreciação anual. Isso se for na depreciação linear. A gente vai ver outros tipos de depreciações também. Né? Sobre a vida útil. Então, a vida útil é o período de tempo que a entidade espera utilizar o ativo. Tá? Ou, se não for por tempo, né, vai ser o número de unidades de produção ou unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Então, vida econômica, né, é o que está definido aqui, eu encontrei essa definição no CPC 06, que é de arrendamentos, na versão R2, ele diz que é o período ao longo do qual se espera que o ativo seja economicamente utilizável por um ou mais usuários, ou número de unidades de produção, ou similares que se espera obter do ativo. Então, vida econômica é o quanto esse ativo vai durar. Vida útil é o quanto a empresa espera utilizar do ativo. Ó, veja a definição aqui, ó, espera utilizar o ativo, tá certo? E aí pode ser por tempo ou por número de unidades. Tá? Então, por isso que eu coloquei o exemplo da pilha aqui. Ó. A pilha ela tem uma vida útil aqui, uma carga elétrica. Né? A vida econômica da pilha ela tem essa carga elétrica toda aqui. Né?
vai daqui até aqui. E a vida útil é o que eu espero usar. Eu espero usar esses 3 pininhos aqui de carga, tá certo? Então, para os ativos, é mais ou menos a mesma coisa. E como é que eu faço para identificar essa vida útil, né? Em geral, os benefícios econômicos desses ativos são consumidos pelo uso, tá? Mas tem outras coisas que podem afetar, tá certo? Essa utilidade esperada. Então, a capacidade física esperada é a primeira delas, né? Então, que eu vou consumir com o uso. Eu tenho um desgaste normal esperado, mas eu posso utilizar mais turnos, né? Eu posso fazer uma manutenção melhor ou pior. E isso vai impactar na vida do ativo, né? Pode ser que tenha uma obsolescência técnica ou comercial, né? Então, por exemplo, os celulares, eles são feitos para ficarem obsoletos. Em 3 ou 4 anos eles ficam obsoletos, né? Então, por mais que eu possa utilizar o celular por 10 anos, porque ele aguenta, vamos supor assim, ele tem uma resistência, ele tem uma capacidade física, que eu posso utilizar ele 24 horas durante 10 anos, mas tem uma obsolescência técnica que não adianta eu colocar 10 anos, eu vou usar por 3, tá? E algumas vezes eu tenho limites legais ou contratuais para uso desse ativo que também impedem o aumento da vida útil, certo? Então esses são alguns itens para a gente levar em consideração para a vida útil. Uma outra coisa importante aqui é falar sobre a componentização, né? Tem esse nominho Unit of Account, né? Mas o que é isso? É que cada componente do ativo imobilizado, ele que tenha custo significativo em relação ao total, precisa ser identificado e separado para ser depreciado. Tá? Então, por exemplo, um caminhão aqui, né? Pode ser adequado, por exemplo, eu separar a cabine, o motor, o pneu, o eixo, a carreta e deixar o resto como restante. Tá? Então, se tiver vida... Mas, por exemplo, a cabine e os eixos, eles têm vida útil e métodos de depreciação semelhante. Então, eu posso agrupar e fazer tudo junto. Tá certo? Por que isso é importante? Ele é importante para duas coisas, principalmente. Uma para fazer a depreciação, né, para eu ter uma depreciação mais justa. Porque, por exemplo, imagina um caminhão desse que roda estradas piores. O pneu vai se desgastar rapidinho. Talvez em 6 meses ele já se desgastou. E é uma parte relevante. Gasta-se muito dinheiro para substituir o pneu. Né? Enquanto o resto do caminhão ainda pode estar bom. Certo? Então, duas coisas importantes. Uma para substituição e outra para depreciação. Nós vamos ver essas duas coisas, principalmente sobre a substituição. Né? O CPC 27 ele não diz como fazer essa unidade, então é uma decisão da gestão, tá certo? Então aqui alguns exemplos. Imagina aqui, ó, tem uma indústria muito grande que tem 10 carros para seus executivos. E a cada 2 ou 3 anos eles trocam esses carros. Tá? Esses carrões aqui bonitões para eles andarem. Né? Então cada carro pode ser uma unidade, né? Pode ser um componente. Se eu tiver, por exemplo, troca de pneu, ou até tiver que ter uma troca de motor, isso pode ser considerado uma despesa dada a materialidade. Tá? E a depreciação aqui vai ser calculada sobre o custo de cada automóvel. Tá certo? Agora, imagina que eu tenho uma empresa que eu tenho 200 caminhões, ela é uma empresa de transporte. O maior ativo da empresa, os maiores ativos da empresa são os caminhões. Certo? Então talvez aqui faça mais sentido fazer aquela componentização que eu mostrei dos caminhões. Né? Então separa o pneu, cabine, carreta, eixo, motor, câmbio, etc. Tá? E aí eu vou verificar cada um desses, como vai ser o desgaste, qual que é a vida útil, etc. Tá? E o que é importante, eu preciso fazer uma conta de custo-benefício desse controle. Às vezes gasta muito tempo e energia para fazer um controle muito minucioso e não há necessidade. Mas provavelmente as peças que se desgastam mais, como por exemplo pneu, amortecedor, etc., esses façam mais sentido ser retirados do que outros. Né? E aí dividir em peças grandes, por exemplo, cabine, motor e carreta. Né? Então talvez faça sentido nesse caso. O CPC ainda 27, ele diz que uma outra coisa que a gente deve separar é terreno e prédio. Então, terreno e prédio não tem jeito, a gente precisa separar porque ele solicita isso. Por que ele solicita isso? Porque, em geral, os terrenos eles têm vida útil ilimitada. Não vai acabar aquele terreno ali. Tá? Algumas exceções são permitidas, como pedreira, local de aterro, porque eles aí passam a ter vida útil limitada. Então, por exemplo, um terreno lá para fazer aterro sanitário vai ter um limite, eu não consigo colocar mais do que aquilo. Então aí aquele terreno passa a ter um período de vida para essa empresa de aterro, né? Para essas empresas ambientais. Agora, um terreno onde está construído um prédio, que eu não vou fazer isso, a vida útil em geral do terreno é ilimitada e a do prédio não. Tá? Então, por isso que eu faço essa separação. Manutenção e substituição, então essa também é uma discussão que alguns lugares trazem aí como gasto de capital e gasto de período. Então,
gasto de capital, são os famosos CAPEX, né? Capital Expenditures, são os gastos que beneficiarão mais de um período e eu adiciono imobilizado. E os OPEX, que é o Operating Expenditures, que são os gastos que beneficiarão apenas um período. Então eu não lanço no imobilizado e lanço isso como despesa. Tem gastos que são facilmente detectáveis. Eu sei que é CAPEX, eu sei que é OPEX. Só que tem gastos que estão numa zona cinza entre os dois. E aí fica mais difícil, eu preciso de julgamento para fazer isso. Né? Então essa é a grande questão. Qual que eu devo ativar e qual que eu devo despesar, né? Ou seja, jogar na DRE. Segundo o princípio de reconhecimento, item 7, a entidade não deve reconhecer, por exemplo, custos de manutenção periódica. Tá? Então, sempre que eu tiver manutenção periódica, a norma já diz que devo lançar no resultado. Tá? E também não devo reconhecer quando eu transfiro ou reinstalo algum ativo. Então, esse também eu devo jogar no resultado. Tá? Mas a norma não tem uma clara definição sobre o que deve ser ativado ou não. Tá? Ela só diz que a entidade reconhece o valor contábil de um item do ativo mobilizado, o custo da peça resposta desse item, quando o custo tem ocorrido e se os critérios de reconhecimento forem atendidos. Né? Quais são os critérios? Está lá no parágrafo 7. Preciso de benefício futuro para a entidade e o custo ser mensurado confiavelmente. Tá? Obviamente, exige julgamento e a materialidade aqui pode auxiliar. Precisei trocar uma bateria. Poxa, de um veículo. Joga em despesa. Precisei trocar o motor. Opa, acho que aí já é um valor mais caro. Pode ser. Agora, se for para um negócio muito grande, uma empresa enorme, tem 10 carros lá, como a gente fez no exemplo anterior, trocou o pneu, trocou o motor também, e é irrelevante para aquela entidade, pode jogar em despesa e continuar a depreciar o carro normalmente. Tá certo? Sobre as questões de manutenção, então, né? Então, o parágrafo 2 diz não reconhecer imobilizado a manutenção periódica, né? E o que tem lá dentro da manutenção periódica? Em geral, são mão de obra, produtos consumíveis e pequenas peças. Né? Porque a manutenção ela só deixa o ativo capaz de continuar operando, sem aumentar essa capacidade. Então, um exemplo clássico é: vou levar o carro para fazer troca de óleo, alinhamento, balanceamento. Então, são gastos que mantêm o ativo operando, mas não aumenta a capacidade nem melhora a vida útil. Né? Então, ele não aumenta a capacidade do ativo, eu devo jogar na despesa. Certo? Tem a questão da substituição também, né? Então, imagina que uma empresa de viação, ela tem ônibus intermunicipal e interestadual, a cada 5 anos troca o estofamento de seus veículos. Então, satisfeitos os critérios de reconhecimento de ativos, deve-se registrar o valor gasto para a troca. Então, o estofamento antigo, eu tiro ele, baixo para o resultado, né? Se ainda tiver algum valor que for maior que zero, e bem como os custos de remoção, jogo lá para o resultado e coloco o ativo novo. Tá? Então, nós temos algumas divergências aqui entre autores, por exemplo, sobre o custo da substituição. Então, o custo de aquisição e de instalação dos estofados novos, por exemplo, eles são lançados ao ativo. O custo dos estofados do antigo, eu tenho certeza que vão para o resultado. Agora, se eu tiver um gasto que for específico para remover, tem lá o Guilbeck 2018, que está nas nossas referências, na página 264, diz que esses gastos devem ser lançados para o resultado. Então, o gasto que eu tenho para remover o antigo vai para o resultado junto com o ativo antigo. Já o Santos 2015 diz que ele integra também o custo do ativo, ou seja, porque ele dá a justificativa de que não há como instalar o ativo novo sem retirar o antigo. Portanto, é um custo diretamente atribuível para colocar o ativo em condições de uso. Então, veja que nós temos aqui essa diferença de interpretações sobre esse ponto, tá certo? Mas, enfim, a empresa vai ter que fazer a sua política contábil e determinar como ela vai querer que isso aconteça, certo? Então, essa foi a nossa aulinha aqui de mensuração, né? Subsequente, tratando, obviamente, do custo dos ativos mobilizados. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.